Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou passando aqui rapidinho para trazer uma dica especial para vocês. Eu vou explicar para vocês cinco palavrinhas, cinco botõezinhos que nós lidamos no PJ Calc praticamente do início ao fim dele. Então, acompanhe comigo essa explicação. As duas primeiras palavras são calculado e informado. Você vai se deparar com essas palavrinhas praticamente no PJ Calc todo. O que significa? Calculado é quando você quer que o resultado seja calculado pelo PJ Calc. Ou seja, mesmo que você forneça os parâmetros para o PJ Calc, por exemplo, a base de cálculo, o divisor, o adicional, mesmo que você forneça os parâmetros, quem vai dar o resultado é o PJ Calc. Ele vai usar esses parâmetros e vai te dar o resultado. O informado, ele já no caso, você dá o resultado final daquele cálculo. Então, no caso aqui, em parâmetros do cálculo, prazo de aviso prévio. Se eu colocar calculado, o sistema, com base nos parâmetros que eu fornecer, ele vai me dar a quantidade de dias de aviso prévio. Se eu colocar informado, eu darei a quantidade de dias de aviso prévio. Vamos pegar aqui em outra tela, tela verbas, vamos pegar o parâmetro aqui de um 13º. Se eu marco calculado, o sistema, com base nos parâmetros, base de cálculo, divisor, multiplicador e quantidade, além das ocorrências aqui em cima, ele vai me dar o resultado desse 13º. Se eu marco informado, o próprio PJ Calc já me pede o resultado dessa verba. Quando você pode utilizar nessa situação específica de verbas? Quando o juiz limita o valor da verba de acordo com a petição inicial. Vamos mais uma aqui. FGTS, multa de 40%, calculado. Eu ofereço os parâmetros, qual vai ser a base de cálculo, qual é o percentual, e o PJ Calc automaticamente vai, com base nesses parâmetros, vai me dar o resultado. Informado, eu já falo qual vai ser o valor da multa de 40%. Então, calculado, sistema, com base nos parâmetros que eu informei, vai me dar o resultado. Informado, eu dou o resultado. Então, vamos para as próximas duas palavras. As próximas duas palavras são devido e diferença. O que significa isso? Vamos pegar aqui no Word um exemplo. O juiz concedeu adicional de insalubridade no importe de 40%. Diferença, né? Diferença. Porém, a empresa já pagava 20%. Ou seja, a minha conta vai ser adicional de 40% menos o adicional pago de 20% vai ser igual a adicional de 20%. Certo? Nesse caso aqui, gente, para eu descobrir o valor da minha diferença, eu tenho que pegar o adicional de 40%, diminuir pelo de 20% e totaliza 20%. Para o PJ Calc, o devido ele vai ser o valor de 40%. Depois, esse adicional de 20%, ele vai ser o valor pago. Aqui você informa o que já foi pago. E a diferença vai ser o resultado do devido menos o valor pago. Então, quando aqui na tela verbas nós lidamos com o devido, aqui aparece o devido, aqui aparece o devido, o que significa? Gerar verba reflexas. Os reflexos serão apurados com base no devido, ou seja, nos 40% do adicional, ou em cima da diferença, ou seja, apenas os 20%. Vamos supor que a empresa sempre pagou o adicional de 20%, só que pagava por fora. Os reflexos nunca foram quitados com base nesse adicional. Ou seja, na hora de apurar o adicional de insalubridade, você vai ter apenas a diferença. Porém, os reflexos em 13º, férias, saldo de salário, fundo de garantia,
todos eles serão com base nos 40%, porque a empresa nunca pagou. Então, nesse caso, gerar verba reflexa, você marca o devido. Ele vai apurar em cima do adicional de 40%. Gerar verba principal, a mesma coisa. Devido sobre os 40%, ou você quer que a verba principal seja apurada apenas a diferença? Seria apenas os 20%. Vamos pegar aqui um outro lugar que fala do devido e diferença. Vamos no FGTS. Incidência sobre o devido. O que significa o devido? Ele vai pegar, vai considerar todas as verbas que incidiram o FGTS. Sejam as verbas que já foram recolhidas, já estão na conta vinculada, quanto aquelas verbas que não foram recolhidas no momento oportuno e inclusive as incidências das verbas que nós estamos apurando agora. Então, devido é o montante cheio, tudo que passou na conta vinculada. Já a diferença, ele vai apurar apenas isso aqui. Ele vai pegar o devido, tudo que passou, vai abater o que já foi pago e vai calcular a multa de 40% apenas sobre a diferença. Então, explicação simples da diferença entre o devido e a diferença. A última dica, não menos importante, e que praticamente a gente esquece muito, é o famoso botãozinho, o mais verde. O que ele significa? Toda vez que ele estiver presente na frente de um determinado campo, significa que você precisa clicar nele para ele adicionar o registro. Se você não clicar, ele não adiciona no registro e essa informação ela não vai fazer parte do seu cálculo. Ele está presente no caso dos advogados, no cadastro dos advogados, em parâmetros do cálculo, no lançamento das exceções de carga horária, no lançamento dos pontos facultativos, das exceções aqui do sábado como dia útil. Faltas, ele aqui vem com informação a mais de salvar. Então você lança aqui o período de falta, por exemplo, 1/5/2019 é uma falta justificada. Eu clico em salvar. Para ele lançar esse registro, eu tenho que clicar no maisinho verde. Histórico salarial, para criar uma nova verba, para ele gerar os meus registros, eu preciso clicar no mais. Em tela verbas, no parâmetro, para adicionar o histórico salarial, preciso clicar no mais. Para adicionar uma verba aqui, que eu apurei aqui na base de cálculo, preciso clicar no mais. Enfim, o que ele significa? Toda vez que ele aparecer, você tem que clicar na frente, nesse maisinho verde, para ele adicionar aquela determinada informação. Espero que essas dicas tenham te ajudado e conte conosco para o que precisar. Um grande abraço!